Muito bem-vindo a essa live aberta do Código TET. Se você me conhece, eu sou o Klaus Ehrenberg. E se você não me conhece, eu também sou o Klaus Ehrenberg. Eu sou professor de alta performance e desenvolvimento pessoal, filosofia, história e investimentos. Essa live aqui é uma live muito especial que eu resolvi gravar para você, com um intuito muito específico de falar sobre Bitcoin e criptomoedas. Essa aula aqui que eu vou passar para você é uma das aulas que eu deixei no Código TET para os alunos, no qual eu explico o racional do investimento, o porquê que vale a pena ou não vale a pena investir em Bitcoin no momento. E eu garanto para você, se você assistir essa aula agora, até mais ou menos um pouco tempo você vai conseguir ter muito dinheiro, o suficiente para poder pelo menos pagar o curso. Nós vamos fazer a reabertura do Código TET agora em março. E será um prazer ter você comigo. Quem tiver no curso eu vou colocar no grupo exclusivo do TET. E as pessoas terão contato direto comigo, no qual você vai poder tirar dúvidas, eu vou ver sua carteira de investimentos. E nós vamos ter um tete a tete mais próximo. Mas enfim, então vamos falar sobre criptomoeda. O Bitcoin ele caiu nos últimos 5 meses, mais de 50% do valor dele. O valor total do Bitcoin, agora, ou quando eu estou gravando esse vídeo, está batendo a casa dos 69 mil dólares, 69 e 70 mil dólares. O Bitcoin, há 5 meses atrás, ele estava valendo um total de 126 mil dólares. Isso foi o all-time high, é o ponto mais alto que ele atingiu. Em menos de 5 meses ele caiu metade do valor. Isso aí assusta muitas pessoas, as pessoas ficam desesperadas, principalmente quem só investe na bolsa, em ações, fundos imobiliários, etc. Mas eu quero deixar você mais tranquilo se você investe em cripto, se você investe em Bitcoin. E se você não investe, eu vou tentar colocar alguma coisa na sua cabeça nesse momento. Quem está no curso já sabe exatamente o que eu vou falar a respeito aqui. Sabe o que são as criptomoedas, para que elas servem, o que é o Bitcoin, como começou, quem é o dono do Bitcoin. O pessoal já tem uma noção muito bruta, pessoal do Código TET. Mas eu vou te passar um pouco a visão e eu vou te explicar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro nesse momento. Pipoca é maravilhoso, eu adoro. Muito que bem. Vamos dar início. O Bitcoin, ele é um dinheiro virtual. É um dinheiro que foi feito em 2009 por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Na verdade, Satoshi Nakamoto é um pseudônimo que ninguém sabe efetivamente quem é essa pessoa ou se é um grupo de pessoas. Ninguém sabe. Sabe-se que quem criou o Bitcoin foi alguém denominado Satoshi Nakamoto. Ninguém tem a menor ideia se essa pessoa existe, se não existe. Apenas sabe-se que foi criado em 2009. Em 2008, o que aconteceu? Foi um estopim para começar o Bitcoin. O mercado imobiliário americano ele vivia uma grande bolha, onde os bancos emitiam dívida em cima de propriedades do qual não tinham valor nenhum. Quando essa bolha estourou, o sistema financeiro americano ele crashou, ele teve uma grande saída de capital e muitas empresas perderam muito dinheiro, muitas pessoas perderam muito dinheiro. Foi uma crise pior do que a de 1929, que você deve ter ouvido falar na escola ou algo semelhante. O que acontece? Quando esse sistema crashou, escancarou uma coisa muito brutal na economia americana. A economia americana, ela assim como qualquer outra economia, ela é extremamente frágil. É uma economia voltada a um sistema fiduciário. Fidúcia, em latim, significa confiança. As pessoas confiam que determinada ação, determinada moeda vale alguma coisa. Antigamente, em 1971, existia a paridade do ouro. Toda moeda
era lastreada no quanto de ouro um país tinha. Ou seja, a moeda valia o real, o dólar, a libra, tanto faz. Ela valia o quanto de ouro esse país tinha guardado. Em 1971, Richard Nixon tirou a paridade do dólar em relação ao ouro e passou a imprimir dinheiro sem ter nada que desse lastro. Resumo da ópera, o dólar valia naquela época o quanto o governo dizia que valia. E você tinha que confiar, dar fidúcia, dar confiança, moeda fiduciária, para o governo. Pois bem, depois de 1971, como o governo tinha direito de imprimir dólares sem ter motivo, o dólar passou a se tornar muito abundante. Se tornando muito abundante, o valor dele decaiu. As outras moedas, os outros países, percebendo isso, que não precisavam mais ter essa paridade com o ouro, começaram a fazer a mesma coisa, imprimir dinheiro sem motivo. Foi aí que começou o grande fenômeno da inflação. A inflação não é o aumento de preço. Isso é uma consequência da inflação. A inflação é a perda de valor da moeda. Por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu estou explicando para você toda essa história financeira? Que o Bitcoin, ele veio exatamente para quebrar isso. O Bitcoin destruiu essa festa da floresta que os governos fizeram. O Bitcoin, ele hoje vale tanto dinheiro. Por quê? Não é um governo que imprime, não é um político que decide a hora de imprimir ou não. O Bitcoin tem um limite para ser produzido. Não vai ter mais Bitcoin do que esse limite. E nenhum governo, nenhum político ou nenhum juiz, ou qualquer que seja, consegue controlar ele. O que dá validade ao Bitcoin são milhares, milhões, aliás, de computadores espalhados pelo mundo, dando validade para as transações. O Bitcoin é uma moeda de troca. As pessoas trocam coisas por Bitcoin. Por ele não ter um dono, ou ter um limite específico, ele tem uma validade muito alta, que se torna algo escasso, se torna algo geralmente inacessível. E é mais seguro do que você ter o seu dinheiro num banco e um político decidir pegar esse dinheiro, que nem aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Então, você conseguiu entender de maneira superficial o porquê que o Bitcoin tem valor? Ah, mas ele não tem lastro. Realmente não tem lastro. Mas nenhuma moeda tem. Nunca se esqueça disso. Quem fala sobre lastro, o lastro do dinheiro, essa pessoa não tem ideia do que ela está falando. Tá? Nenhuma moeda hoje tem lastro. Pois muito que bem. O Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada, ele não tem um dono, ele sofre também alguns fenômenos de manipulação, tá? No preço. Grandes instituições compram grandes volumes e vendem grandes volumes. É o que faz o preço subir muito ou descer muito. E é o que aconteceu agora. A cada 4 anos o Bitcoin passa por um ciclo. Depois do halving, que eu não vou entrar em detalhes agora, basta você saber que a cada 4 anos ele dá uma pancada para cima. Aí depois ele cai e dá mais uma pancada para cima. Em 2000, nos anos 2020 até 2022, o Bitcoin saiu de $2.000 e foi parar em $66.000. Ele, em menos de 2 anos, ele saiu de 2.000 para 60.000. Aí o Bitcoin caiu em 2022 para 16.000 e no ano passado
Ele subiu e bateu 126 mil. Ele saiu de 16 e foi para 126. Só que teve uma pequena queda de 60 mil para 16. Ficou 2 anos, em 1 ano e meio em queda. E depois ele subiu de novo. E agora ele caiu a metade do valor dele. A grande pergunta nesse momento é: vale a pena comprar Bitcoin ou não vale? Se você olha, se você é uma pessoa leiga e você olha o Bitcoin caindo metade do valor, a maioria das pessoas fica desesperada. Vai ficar absurdo. Ah, meu Deus, o dinheiro caiu, eu vou perder meu dinheiro. Por outro lado, se você entende o que é o Bitcoin e as criptomoedas, que nem o pessoal do curso já entendeu já, que eu gravei várias aulas a respeito disso, muito estudo, muita dinâmica. Essas pessoas já sabem que o Bitcoin caiu, é assustador. Ai meu Deus, assusta, não tenha dúvida disso. Por um outro lado, eles sabem que o Bitcoin ele está numa tendência de alta gigantesca. Pare e pensa. De 2020 a 2025, ele saiu de $2.000 para $126 mil. Consegue quantificar o que é isso? Você comprou Bitcoin em 2020, comprou R$1.000 que seja, você comprou uma casa, você ganhou uma casa, só pelo fato de segurar ele. Ele cai, sobe, cai. A diferença é que o Bitcoin ele cai subindo, ele faz isso ó, durante anos, décadas. Tudo bem, Márcio? Como é que você tá? De boa? Vivian? Em resumo da ópera, bem simples, de maneira bem simples. A pessoa vê o Bitcoin, criptomoedas caindo de uma maneira muito brutal nesse momento, a pessoa fica desesperada. A pessoa normal, ela se desespera. Ainda mais se a pessoa investe ou compra ações, fundo imobiliário, essas coisas. Você vê um ativo seu caindo muito. Se você não tem o emocional muito bem estruturado, ou você sabe o que você está fazendo, você vai acabar colapsando mentalmente. Os alunos do TED, eu recomendo sempre que a pessoa aprenda primeiro a parte emocional, depois vai para a parte financeira. Tá? O seu emocional vale muito mais do que dinheiro, muito mais do que os números em si. Imagine da seguinte situação. Eu estou falando de Bitcoin, mas eu vou levar para uma outra esfera. Imagine que você tem um apartamento, uma casa, e ela está avaliada em R$500 mil. Imagina essa situação. Chega um determinado momento, chega o seu vizinho, um velho louco, ele olha para você e fala: olha, eu quero comprar a sua casa. Quero comprar a sua casa, eu preciso comprar a sua casa é o meu sonho de vida, eu quero comprar ela. Ah, legal, olha, minha casa vale 500 mil. Eu vou pagar 500 mil, eu pago até 600 mil, vou pagar amanhã para você. 600 mil? Bom, minha casa vale 500, o cara quer pagar 600, eu aceito. Amanhã a gente firma o contrato, então. Tá bom. Aí chega no dia seguinte, que quando o cara fosse pagar a casa para você, ele olha para você e fala: então, hoje eu quero pagar na sua casa R$40 mil. Pera aí, ontem você queria pagar 600 mil, hoje você quer pagar 40 mil? Você tá louco? Por que eu iria vender a casa para você por 40 mil? Aí ele usa o argumento seguinte: olha, seu vizinho lá de baixo, ele quer vender a casa dele por 38. Então, você tem que vender para mim por 40. A minha pergunta para você nesse momento é: sua casa vale 500 mil. Você sabe que o cara queria comprar por 600 ontem. Você venderia a sua casa hoje por 40 mil, sabendo que ela vale 500 e já teve gente querendo pagar 600 nela? Você venderia? É uma pergunta séria isso. Pode parecer muito esdrúxulo o que eu estou falando, mas é verdade. Você venderia a sua casa, que vale 500, e já teve comprador de 600 mil, por 40?
Apenas porque o vizinho lá de baixo está vendendo por 38. Eu duvido. Você, sem dúvida nenhuma, você não venderia a casa. Bitcoin, criptomoeda, são as mesmas coisas. Ações, fundo imobiliário, tudo que é investimento se baseia no mesmo princípio. Quando você sabe quanto um ativo seu, um investimento seu vale, você dá as duas uma. Ou você aceita a loucura do mercado de comprar, vender, vai, vender para cima, para baixo, vender assim. Ou você espera um comprador condizente. Se você tiver real noção do quanto vale o seu patrimônio, você não vai vender ele por menos do que ele vale. Aí que entra o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Eu não estou aqui dando uma palestrinha do que você deve fazer ou não com o seu dinheiro. Eu estou falando o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, a minha pele em risco. As suas decisões serão suas. Você decide o que você quer fazer. Você vai decidir se você quer aceitar o que eu estou falando ou não. A responsabilidade é toda sua. Eu, neste momento, quando o Bitcoin caiu de 126 mil dólares para 60 mil, eu vendi todos os meus fundos imobiliários, todas as minhas ações e comprei tudo em Bitcoin. Por quê eu estou fazendo isso? Porque eu sei, por N motivos, até mesmo pelo que eu passei para os meus alunos também, que o Bitcoin, ele vale muito, mas muito mais do que 120 mil dólares. E agora que eu sei que ele já valeu 126 mil dólares, ele caiu para 60, eu sei que quando ele voltar para os 120 mil dólares, eu vou dobrar meu patrimônio. Saiu de 60 e voltou para 120, eu vou dobrar o dinheiro que eu coloquei. Como eu já expliquei, eu sei quanto o Bitcoin já valeu já. E eu sei que ele vai voltar para lá. Cláudio, mas você não está sendo muito otimista? Não. Eu estou sendo muito realista. Ele já bateu esse valor. Eu sei que ele tem a capacidade de voltar para esse valor. Como eu também sei que instituições estão comprando Bitcoin a rodo porque sabem que ele vai valer muito mais. Nesse momento agora que o Bitcoin caiu para metade do valor que ele tinha, ele foi declarado morto agora 476 vezes. Tem um site chamado do Obituário do Bitcoin. Toda vez que o Bitcoin dá uma queda dessa absurda, aparece lá, o Bitcoin foi declarado morto, morreu. E como eu falei, a última vez que ele morreu dos 60 mil para os 16. Aí ele saiu dos 16 para os 120. Eu estou fazendo bastante dinheiro com isso, mas não é esse o ponto. Eu quero que você faça dinheiro também. Eu quero que você tenha essa noção para poder aumentar o seu patrimônio. Que nem os alunos também. Aliás, se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir ele, tá certo? Em suma, entenda o seguinte. Grandes instituições e fundos de investimento, tipo a BlackRock, por exemplo, Fidelis, nos Estados Unidos, elas hoje estão comprando Bitcoin a rodo. Elas estão tirando o Bitcoin do mercado. Estão guardando para si. Como reserva de emergência, como investimento, reserva de valor, no caso. E as pessoas, eu, você, todo mundo, nós conseguimos comprar frações de Bitcoins. Você pode comprar no Nubank, eu não recomendo muito, no Banco Inter, na Binance, na Kraken, na Coinbase. Você pode comprar em diversos lugares. Você pode colocar numa Ledger, que é numa carteira sua. Ou você pode deixar na corretora, também não recomendo, mas é uma possibilidade. Mas você tem a possibilidade de comprar hoje uma coisa extremamente escassa, uma coisa que todos
os grandes fundos de investimento estão vendo valor nisso e que agora está na promoção pela metade do preço. Tem analista que diz que o Bitcoin daqui 5 para 10 anos ele possa valer $1 milhão. Então assim, você está tendo a oportunidade de comprar agora um ativo escasso, valioso, que vale $1 milhão por 60 mil. Será que não vale a pena o risco? Mas aí que entra o X da questão. Não é para você sair dessa live aqui e sair comprando. Vou vender minha casa. Não faça isso. O pessoal do curso, meus alunos, eles entendem que o emocional e o planejamento valem muito mais do que o número. Muito mais do que você vê em tela. Peter Lynch falava que o que você vai fazer dinheiro com a sua mente, com o seu emocional, não com a calculadora. Tá? Todo mundo sabe que o Bitcoin vale a pena, que é um bom investimento, tudo mais, mas assim, você tem emocional para ver o seu patrimônio caindo depois para poder subir? Você desenvolveu disciplina real para isso? Você entende o que está acontecendo? Você não faz isso, você não tem essa noção. Se você comprar as coisas agora, comprar Bitcoin na loucura, comprar tudo na loucura agora, se vou vender minha casa, fala, Léo, beleza? Olha, pessoal, vai mandando as dúvidas também, vai ser um prazer responder, tá? Você sair comprando criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Aave, essas coisas, na loucura agora, a chance de você fazer merda é muito alta. Por quê? O negócio vale a pena? Vale. Eu estou fazendo isso, eu estou comprando, que nem doido. Mas eu consigo segurar o tempo até minha empresa, tem meu trabalho, tem meus outros investimentos. Eu consigo fazer uma estruturação, tanto física quanto mental, para eu poder durar o quanto tempo for. Eu posso esperar, tá? Mas para isso eu passei por todas as etapas do TET. Tudo! Fiz a reserva de emergência, reserva de liquidez, reserva de oportunidade, fiz uma geração de caixa, fiz toda uma estrutura onde eu consigo suportar 2 anos de queda, por exemplo, se precisar. Se você sair comprando tudo agora, a chance de você perder dinheiro é muito, muito alta, tá? Que eu falei, eu estou comprando muito agora, estou pesado. Tô pesadão, tô pesadão. Porque eu sei que o negócio vai subir de novo. E vai subir pesado. Mas eu consigo segurar. Deixa eu ver, Léo. Mandou uma pergunta aqui. Ideal e sempre comprar de acordo com a porcentagem de diversificação da carteira para solidificação do investimento. Sim. É o que eu passo para meus alunos também. Só que tem uma estratégia para isso, tá? Tem uma estratégia própria. Os alunos do TET, eles têm essa estratégia. Existem vários tipos, mas, como eu disse, o mais importante não é nem a técnica que você vai aplicar, nem o número que você vai aplicar, mas é você chegar a um ponto de autoconsciência tão grande, a ponto de você saber a sua tolerância ao risco, saber a sua capacidade financeira, saber a sua capacidade de aporte, saber tudo isso. E saber o quanto você tolera de volatilidade. O Bitcoin, nos últimos 10 anos, foi o melhor investimento do mundo. O melhor. Não teve investimento melhor do que o Bitcoin. Em relação a risco-retorno ainda, nossa. Você investir no Brasil é muito arriscado. Você investir até em qualquer outro país também é arriscado. O Bitcoin, ele deu lucro para todo mundo que investiu. E agora, ele está dando uma oportunidade de você pagar metade do que ele já valeu nesse momento. A pergunta é, o que você vai fazer? Todo mundo que você conhece se arrepende de não ter comprado Bitcoin quando estava na baixa. Todo mundo. E agora, o Bitcoin está na baixa. E aí, o que você vai fazer? Vai se arrepender de novo?
Vamos ver. Leonardo falando aqui. Neste momento, estou subindo de 10% da carteira para 18%. Eu acho excepcional. Eu acho maravilhoso. Eu estou na lei de Pareto. 80%, 20%. 80% do meu patrimônio está em cripto agora. No Brasil eu sou um indigente. Mas essa é a minha tolerância ao risco. Essa é a minha vida, porradaria. Eu aprendi a tolerar o risco. Aprendi a tolerar a volatilidade. Uma pessoa que estudar. Eu estudei muito, para passar isso no curso, por exemplo. Mas como eu disse, a parte técnica é o mais fácil. A parte mental e emocional, essa é difícil. Você desenvolver disciplina real para conseguir suportar, por exemplo, a volatilidade do mercado cripto é muito difícil. Disciplina é um músculo. Quanto mais você trabalhar ela, mais forte ela fica. Quando você desenvolver disciplina real, que nem os alunos do TET, você vai perceber que o seu corpo vai melhorar, sua saúde vai melhorar, suas finanças vão melhorar, seus investimentos vão melhorar e você vai parar de ficar para trás. As pessoas, elas não conseguem ter uma vida boa exatamente porque elas não têm disciplina. E nos investimentos é a mesma coisa. Então a pergunta-chave nesse momento é: vale a pena comprar Bitcoin nesse momento? Eu não posso falar para você o que você vai fazer. Agora eu vou falar, para mim, é o melhor momento da história. Mas, como eu disse, você que tem que saber onde seu calo aperta. Não faça loucura. Não seja um inconsequente. Não seja burro. Tá? Não tome decisões porque você me viu falando aqui. Agora, entenda o seguinte. As pessoas, todo mundo, se arrepende de não ter comprado Bitcoin quando estava na queda. E agora? Daqui a um ano você vai se arrepender de novo? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. E agora em março nós vamos reabrir a turma do TET, tá certo? Quando eu abrir, você é muito bem-vindo para fazer parte dessa jornada comigo. Excelente noite. Forte abraço.